Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Samuel, capítulo 30. Vamos ler do verso 1 ao 24. Diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi, porém, se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água de beber. Porém, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com um ímpeto contra o lado do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o sul de Caleb. Pusemos fogo em Ziclag. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a este bando? Respondeu: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a este bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo o grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Chegando Davi aos 200 homens que, de cansados que estavam, não puderam seguir, e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e os filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher e seus filhos e vá-se embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor,
que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando de contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Senhor, fale conosco pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, nós sabemos que o pecado é um fenômeno pessoal que gera sofrimento. Vou pedir para desligar aqui. Luiz, desliga aqui. Senão meu esboço vai voar. A gente vai falar, foi Deus que tirou o esposo do pastor Sérgio. Mas o pecado é esse fenômeno que gera sofrimento, desestabiliza a vida, cria uma anormalidade universal. E o pecado, ele vem destruindo incondicionalmente, é incontestável. Por onde ele passa, ele destrói e vai desarmonizando o ser e a vida das pessoas. As consequências disso, em meio à nossa queda, é que nós vivemos em lampejos de prazer e lampejos de dor. A gente oscila, ora satisfeitos, ora angustiados, ora plenos, ora perturbados, ora em fases de estabilidade, ditas por nós como fases de vitória, ora fases de dor, dores essas que são inevitáveis, intransferíveis, são individuais. Como disse Platão, a gente vive entre a euforia e o tédio. E eu tenho para mim, queridos, que o maior problema do ser humano é esse. É o mal e suas mazelas, é o sofrimento e as suas consequências, é a queda com os elementos de humilhações sobre nós, nos lançando entre prazer e dor, e essa vem a ser a cruz mais pesada que nós temos que carregar, porque temos que voltar para a cruz para nos resolver de tempos em tempos, ou diariamente. Paulo fala que é diário esse problema. Então eu quero dar aqui, com base nesse texto, algumas respostas concernentes à vida. E eu quero olhar para a vida de Davi, para ter algumas respostas por conta da nossa existência. Eu creio que o que aconteceu com Davi acontece com a gente em medidas diferentes e tempos diferenciados também. E eu vejo uma primeira resposta por conta da existência, dos problemas existenciais na vida de Davi, sendo a seguinte: mesmo que nós não entendamos o nosso momento de sofrimento e de dor, continuemos a vida. É um conselho prático, fácil, óbvio, mas ele é vivificador. Diante dos problemas, sofrimentos, dores,
mesmo que você não esteja entendendo, continue a viver em meio aos mistérios da vida. Porque Davi estava sendo perseguido. Depois que ele enfrenta o Golias, ele vai para o palácio junto com Saul. E ali desencadeou uma perseguição meio que gratuita. Eu posso dizer gratuita mesmo. Lá no capítulo 18 de Samuel, verso 9, fala que Saul não via Davi com bons olhos. Enquanto ele dedilhava a harpa, verso 11, o Saul vinha com a lança arremetendo contra ele, para ele cravar Davi na parede. Isso aconteceu por 2 vezes. Então nós somos alvos de perseguições gratuitas. Há antipatias, há palavras, há resistências de pessoas que a gente às vezes nem conhece contra nós. Não há uma lógica específica diante de algumas situações, perseguições e sofrimentos que passamos. Não há. E podemos associar isso ao fato de estarmos em Deus. Perceba que esta perseguição inexplicável, podemos até associá-la de cunho espiritual, que Davi sofria, começou em Jerusalém. Aqui nesse palácio, depois do evento da luta com Golias, passa por Ramá, vai para Nob, caverna de Adulão, Keila, Zif, deserto de Maom, Gede, Áquila, e agora para em Ziclag. Davi está em Ziclag porque ele está fugindo de Saul. E se ele perguntasse, mas por que esse homem me persegue e me coloca em fuga constante? Talvez a resposta fosse essa mesmo: eu não sei, eu não fiz nada para esse homem. Então ele, mesmo nesta luta, sofrimento e dores, ele tinha que continuar a viver. Eu vejo uma resposta de Davi para as nossas vidas nesse sentido. Continue a vida mesmo com sofrimento, mesmo no ciclo da dor. Continue a viver. Eu entendo que ninguém aqui vai se suicidar. Independente das coisas que tenha que se submeter. Por quê? Porque agora no verso 21, capítulo 21, verso 13, Davi cai em Aques. Ele vai lá junto a Gate, o rei era Aques, e ali ele teve que se fingir de doido para não morrer. Ele estava na terra dos filisteus, ele cai na terra dos seus opositores. E diz o texto que, se fingindo de doido, ele babava e dava com o corpo entre as colunas para não ser morto. E as pessoas olhavam para Davi, identificaram ele e falaram: esse não é Davi, cujo cântico é que ele feriu a 10 milhares e Saul somente aos milhares. E para não ser morto, ele teve que cair nesta situação ridícula. Então a gente passa por isso também, né, queridos? Algumas posturas que nós protagonizamos até como ridículas, alguns constrangimentos. A gente costuma dizer a expressão, né, saia justa. São situações que a gente nem imagina que passaria, mas nós temos que passar. E para não perder, vamos dizer assim, um bem maior, uma situação, a gente coloca a nossa reputação em xeque, compromete a nossa dignidade, às vezes até banaliza a nossa identidade, a nossa integridade. Como o Davi fez aqui, dando uma de doido, lá na terra dos filisteus. O pastor Odair, eu já comentei isso aqui, eu estava com ele numa igreja e ele sofreu
uma certa humilhação, e ele virou para mim e falou: pastor Sérgio, por amor a Jesus, a gente tem que beijar a pedra. É isso aqui. Dá uma de doido, babar, se jogar no chão, comprometer a identidade, sofrer um constrangimento, passar por uma situação ridícula. Mas a gente vive. Não pare a vida diante de situações assim. Não pare a vida diante de desertos. Capítulo 22, ele vai parar na caverna de Adulão. E nós, a semelhança de Davi, a semelhança de Jesus, nós passamos por desertos. Isso é emblemático para nós, porque são lugares de provação, em que nós não temos apoios, são tentações que passamos, são verdadeiros embates na nossa mente. Começa aqui a coisa, se nós vamos ceder para Satanás, ou se nós vamos nos manter íntegros para Deus. A nossa identidade está em jogo, a nossa aliança com Deus está em jogo, a nossa fé fica em jogo também. Somos provados nos desertos da vida. São lugares em que nós nos sentimos excluídos, passamos por perseguições, sofremos marginalizações, são lugares obscuros, inóspitos, de ostracismo. A gente se sente ninguém, não há reconhecimento, não há acolhimento. Às vezes os nossos próprios, aqueles que são próximos de nós, acabam nos excluindo, se tornam gelados conosco, esfriam a relação com a gente, não entendem os momentos que a gente passa, são desertos. Continue a vida mesmo assim. Continue a vida. Continue a vida, independente dos favores que tenha que obter. No capítulo 27, ele volta novamente para Aques, e agora ele vai buscar favor no inimigo. E o Aques falou para ele o seguinte: olha, tem uma região aí, chamada Ziclag, fique lá, com os seus homens. O Aques, o rei, os filisteus tinham uma certa admiração por Davi, e no verso 12 ele até pensou que Davi poderia ficar com ele para sempre, porque ele estava excluído da terra dos israelitas. Então ele dá Ziclag para Davi morar temporariamente, para Davi ficar ali. E há situações que a gente come na mão do inimigo, né? Pessoas que a gente nem imaginava que ajudariam, e a gente tem que pedir favor para tais pessoas. Olha aí o que a gente tem que passar. Davi vai lá e recebe o favor do inimigo. Continue a vida. Continue a vida, mesmo que o sentimento de inadequação venha forte contra você. Aí Davi estava à toa, e agora no capítulo 29, o Aques vai guerrear contra os israelitas, e o Davi encosta com seus homens e fala o seguinte: eu vou junto. E os príncipes de Aques falaram o seguinte: você é doido, rei. O Davi é israelita, nós vamos guerrear contra eles. Vai que dá um surto de patriotismo no meio da guerra, e o Davi começa a guerrear contra nós. Aí o Aques falou: é melhor mandar ele embora. É melhor mandar embora. Aí eles mandam embora. Então ele se sente inadequado, não dá para fazer nada. O que mais eu gosto de fazer, que é guerrear, batalhar, estou me sentindo. Então sentimentos de inadequação vêm, somados a sentimentos de inutilidade. São momentos que a nossa emoção não consegue conjugar muito bem. Mas não desista, porque as coisas pioram. Deus de poder. Porque aí quando chega Davi em Ziclag,
Ele fala: bom, já que nem os filisteus querem que eu ajude na guerra contra os israelitas, vou voltar para casa descansar, porque o dia hoje se findou. Aí ele chega no capítulo 30 e encontra Ziklag destruída pelos amalequitas. A situação piora. A gente pensa que não vai piorar, mas às vezes piora. E, irmãos, ele chega lá, Ziklag queimada, as mulheres roubadas, os filhos roubados, a cidade toda destruída. E os homens de Davi viram aquilo e começaram a chorar junto com Davi. Então, queridos, não desista da vida, mesmo que você não entenda nada. Minha conclusão aqui é a seguinte: você foi programado pela tua fé, através da palavra de Deus, com o teu chamado, a viver além das circunstâncias. Viva além das circunstâncias. Porque no capítulo 27, verso 7, aquilo passaria numa fase. Davi ficou 1 ano e 4 meses em Ziklag. As coisas passam. Então, uma resposta de Deus diante do que nós passamos de sofrimento na vida. E considere como uma resposta também que o choro faz parte do cotidiano. Verso 4, eu estou no segundo tópico, pastor. Mas vou acelerar aqui, mais 5 minutinhos. O verso 4 fala que eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Então, irmãos, o choro faz parte do cotidiano. E a palavra do Senhor fala que bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isso é humano. Por mais que maqueiem a nossa vida nas liturgias, nos cultos, nos momentos, falando o seguinte: fique alegre, se alegre no Senhor, lance a tua ansiedade no Senhor, esqueça seus problemas. A palavra do Senhor também fala: não esqueça os seus problemas, chore os seus problemas, coloque a tua boca no pó, confesse aí as tuas mazelas, os teus pecados, quebrante o seu coração diante do Senhor, talvez haja esperança. A palavra do Senhor, ela não omite os momentos de choro que nós passamos, porque eles são legítimos. Quando o choro é legítimo, as lágrimas devem ser derramadas diante do altar do Senhor. E eu entendo que as lágrimas, elas são, de certa forma, uma linguagem muito eficaz para Deus fazer leitura e interagir a nosso favor. Se você quer comunicar a tua ansiedade ao Senhor, comunique com lágrimas, comunique de coração para coração, comunique com sentimento, como fez Ana. Não use as palavras. Para Deus não é necessário, porque Ele faz leitura de emoções, sentimento e pensamentos. Provérbios fala: o espírito abatido, quem pode suportar? Nem nós suportamos. Nós temos que drenar a nossa alma em choro no altar do Senhor. E isso vai ser alívio, paz, conforto, descanso para a nossa alma. Eu quero dizer para você ir além das suas emoções. Sim, chega o choro, vá até o Senhor, chore mesmo, como esses homens fizeram, mas vá além das suas emoções, porque a fé rompe-os. Terceira resposta: as irresponsabilidades de outros respingam sobre nós, saiba disso. Os homens acusaram Davi de ser culpado daquela situação. Verso 5 do capítulo 30 que nós lemos, diz que o povo falava em apedrejar Davi. Davi não era culpado dos amalequitas terem vindo
e terem roubado e destruído Ziclag, mas ele era o bode expiatório naquela situação. E pode ser que em uma situação ou outra você seja considerado como bode expiatório dentro da tua casa, da tua igreja, até no seminário, na sociedade, no teu trabalho. Então parece que o passado está aberto aqui, porque os amalequitas já era para terem sido destruídos na primeira batalha de Moisés, aonde Moisés senta na rocha, Arão e Hur seguram as mãos de Moisés, lá em Êxodo capítulo 17, mas parece que fica um remanescente. Quando Saul enfrentou os amalequitas em 1 Samuel capítulo 15, ele poupa o melhor do gado. Parece que sobra também amalequitas. Agora os amalequitas vêm e dão contra Ziclag. Davi estava lá com 600 homens. Os homens se levantam contra Davi, acusam Davi e querem matá-lo. Quer dizer, coisas de terceiros lá atrás, mal resolvidas, respingam em nós no dia de hoje. Então meu conselho é: resolva as suas causas, não deixe rastros, porque isso vai respingar em terceiros. E se de terceiros respingar em você, passe um corte, assuma aquilo que é responsabilidade tua e coloque na mão daqueles que têm responsabilidade no processo aquilo que não é teu. E se você for rejeitado em situações assim, bem-vindo ao time. O nosso chamado nos envolverá com algumas rejeições, mas vá além das rejeições. Quarta resposta: no processo de sofrimento e lutas da vida, irmãos, quem nos empurra é o Senhor, diante das decepções que a gente sofre. Davi se reanima no Senhor, verso 6, pede a estola sacerdotal, ora ao Senhor, pergunta: vou, não vou, batalho, não batalho, vou alcançar, não vou, e o Senhor ali autenticou aquela batalha, porque era uma batalha que estava envolvendo a restituição de algo de valor. Quando a batalha, irmãos, envolve algo de valor, Deus pleiteia a tua causa. Você não está batalhando em vão. Não é uma causa diminuída, não é uma causa que não tem importância. Pelo contrário, o que está em jogo aqui são mulheres e filhos. Mulheres e filhos é de grande valor. Então batalhe, vá em busca disso. Quando a causa é a família, quando a causa é o ministério, quando a causa envolve vidas, quando a causa envolve uma libertação, quando a causa envolve um semelhante, pode ir em cima, porque Deus autentica esta causa. Esta batalha é nobre. E Deus fala no verso 8: vai, persegue, porque de fato alcançarás e tudo libertarás. Agora o crente fica envolvido em umas causas tão banais, e jejua por causas tão banais, e vai no monte por causas tão banais, e se envolve em cultos com a motivação errada por causas tão banais, e não recebe. Mas quando a causa é nobre, faça isso. Aleluia. Faça isso, porque Deus vai autenticar. Então vá além dos fracassos, perdas, frustrações, decepções. Vá além. Em último lugar, saiba que, como resposta de Davi, as vitórias do Senhor são regradas de graça. São regradas de graça. Davi vai, o ribeiro de Bessor, 200 ficaram cansados, ficam para trás, ali no ribeiro. Ele avança com 400, pega no pau os amalequitas, restitui tudo e traz. Quando traz, ali os filhos de Belial, segundo um texto, fala que eles não queriam dar o despojo, somente as mulheres e os filhos. E Davi atua em graça, falando o seguinte, no verso 24: não farias assim, irmãos meus, com o que o Senhor nos entregou, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Por qual é a parte dos que desceram a peleja, tal é a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais.
Esse é o espírito da igreja. Quando um é honrado, todos são. Quando Deus abençoa a igreja, todos são abençoados. Mesmo que aquele não participou, mesmo que o outro não pôde vir, mesmo que aquele não consagrou, o espírito cristão fala de graça, ele derrama, ele abençoa, ele não soma crédito e débito, ele não fica com essa contabilidade mesquinha que nós ficamos na ponta do lápis. Perceba lampejos da graça no Antigo Testamento, e é isso que tem que nos seduzir e convencer para que a gente atue no mesmo espírito nos dias de hoje com relação à nossa comunhão com a igreja e com as pessoas ao nosso redor. Então eu encerro esse tópico falando: vá além das injustiças, atue com a justiça do Senhor, que é regrada de graça. Pastor Omar. Shalom, shalom.